Então vamos, amigos, neste início de um novo ano, vamos abrir as portas do nosso coração, da nossa alma, do nosso lar e convidar os nossos entes queridos, nossos amigos espirituais a estarem conosco. Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo, nós, Senhor, nos reunimos neste primeiro domingo deste novo ano. Estamos entre amigos, familiares, e te convidamos, Senhor, a fazer parte das nossas vidas. Te convidamos, Mestre, a estar conosco nos nossos lares, com as nossas famílias. Convidamos, Senhor, os nossos benfeitores, estes amigos espirituais que vivem conosco, que falam conosco, a estarem perto de nós durante todo este ano. Te pedimos, Senhor, a possibilidade de aprender, de crescer, de sermos neste novo ano cada dia melhores. Que possamos seguir os teus ensinamentos, seguir os teus passos, que a tua luz possa nos conduzir no aprendizado e no caminho evolutivo. Te pedimos, Mestre, que nos ensine a nos conhecermos, que nos ajude, Senhor, a melhorarmos, a nos tornarmos dignos da tua presença. Nós, Senhor, rogamos ao teu coração que permaneça ao nosso lado, que permaneça ao lado de todos os que amamos, que permaneça, Senhor, com os nossos entes queridos que recusam conhecer-te, que recusam trilhar o caminho, que recusam seguir as tuas lições. Abrande, Senhor, os corações presos ao ódio, à vingança, ao sofrimento. Que possamos juntos, Mestre, unidos na oração, levarmos o amparo e o socorro a todos aqueles que precisam de ti. Fica conosco, Mestre, oriente os nossos estudos desta noite e que possamos juntos compreender a tua lição, compreendermos as razões das aflições que vivemos, mas, sobretudo, Senhor, aprender a fazer de cada aflição, de cada momento difícil, um degrau que nos leva ao teu coração. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, feliz ano novo a todos que foram chegando, que seja um ano de muita alegria, de muita saúde, muita paz, que possamos sempre juntos continuar nossa caminhada nos estudos, né, no aprendizado. Então, hoje, para começarmos o primeiro estudo do ano, nós vamos falar da justiça das aflições. A Eliana poderia ler o primeiro texto e a Vânia o segundo? Posso sim. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Tenha certeza do porvir,
essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Portanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, e sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Aflições excedentes. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Diariamente, batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Há os que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Há os que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando, com isso, estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam, insones, por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais, talvez, viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Há os que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. E existem ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Os que são donos da casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo os novos caprichos. Os que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poder trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. E os que se sentam à mesa, provida de 5 pratos diferentes, e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim,
de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejam convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Emmanuel, Aulas da Vida, capítulo 13, Chico Xavier. Obrigado, Vânia. Obrigado, Eliana. Bom, nesse nosso primeiro evangelho do ano, né, que nós possamos fazer, então, né, uma reflexão. Vivemos num mundo que é bastante complicadinho às vezes, né? Temos surpresas, temos momentos difíceis, temos aquilo que se chama de aflição, né? Pode vir pela doença de um ente querido, por um momento difícil para nós, pessoalmente, por uma situação que se complica no trabalho, enfim, né? Nós poderíamos dar centenas de exemplos. Mas é interessante, né? Porque esse é um dos capítulos mais interessantes, provavelmente, mais profundo, eu diria, um dos mais profundos, né, da reflexão espírita, que é a questão de entender as aflições, né? E fica muito difícil entender as aflições, como ele diz no primeiro texto, quando você não crê na justiça de Deus, quando você não acredita na imortalidade, quando você não acredita na reencarnação, e quando você não acredita que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a doutrina espírita tem um papel fundamental no nosso entendimento do Evangelho do Cristo. Fica muito difícil para uma pessoa não espírita explicar, né, por que é bem-aventurado o aflito, né? E alguns, com fé, com boa vontade, aceitam, né, as suas aflições, conseguem carregá-las com bom ânimo, mas a maioria das vezes a gente se revolta, né? E nós temos visto tantas coisas difíceis no mundo, né? Nesse último século que passou, foram tantas as guerras, tantas as tragédias, né? Tantas as dificuldades, e a gente se pergunta onde é que está Deus, onde é que está a justiça de Deus, né? Então, para quem não conhece o que nós conhecemos, o questionamento é muito grande, né? Mas a doutrina espírita nos dá, né, a possibilidade de entender o que é a aflição, de entender por que elas existem, e nos dá os elementos, os meios de como é que nós vivemos, né, passamos pelas aflições. Então, para nós espíritas, e finalizo aqui a minha introdução, todo sofrimento, toda aflição tem origem justa, né? E nós, não é o nosso tema hoje discutir as aflições, né, a origem atual ou passada das aflições, mas nós sabemos, né, que as nossas aflições vêm ou da nossa inconsciência nessa encarnação, dos nossos erros e escolhas equivocadas nessa encarnação, ou vêm de erros cometidos no passado. Mas nós não vivemos, né, de procurar culpados, né? Passar pelas aflições é uma oportunidade de crescimento. A aflição, se bem compreendida, ela tem várias funções, né? Ela pode ser a correção de um caminho que não estava bom. Então, a aflição, a doença, o sofrimento, as surpresas desagradáveis, como, né, muitas vezes a gente vê, podem ser momentos que nos chamam para a realidade, para considerar as coisas de um ponto de vista mais realista. Você está caminhando fora do caminho, meu filho, e Deus, né, ele nos manda esse aviso para dizer, né, as coisas não estão bem, não é por aí. Então pode ser uma correção de caminho, ela pode ser um acerto de contas com a providência divina, né, do nosso passado. Ela é uma oportunidade, em todos os casos, se for bem compreendida e bem aceita, né, e bem vivenciada, ela é uma oportunidade de crescimento. Então, aflitos no mundo tem muitos, né, todo mundo, né, mesmo a pessoa mais rica e poderosa do mundo vai dizer que tem seus problemas. Agora, a questão é o que é que nós fazemos dessas aflições, o que é que elas significam para nós em termos de crescimento, de melhoria, de avanço, né? E Emmanuel vai ainda juntar aí, né, e vou deixar aí para os nossos comentários posteriores, né,
E além das aflições que já fazem parte da nossa existência, a gente ainda complica um pouquinho e vai juntar outras, né? Então, nós temos, sim, no início desse ano, talvez uma excelente oportunidade, né, para refletir e considerar como é que nós queremos atravessar esse ano, né? Com as aflições que já temos e dando conta delas, né? E tem aflições que vão desaparecer, dependendo de como a gente lida com elas, né? E outras vão se complicar, dependendo de como nós lidamos com elas. Então, esse é um bom momento, eu acho, para que a gente decida como é que nós queremos passar, né, os próximos 300 e tantos dias aí que nós temos pela frente e que marcam esse ano de 2022. Então, abrimos, né, para os comentários de todos. Boa noite. Bom ano novo para todos. Estão ouvindo bem? Eu vou voltar no começo do teu comentário, que você falou, um dos textos, um dos capítulos mais profundos, né? Eu acho que as bem-aventuranças inteiras, né? Um dos textos mais lindos, eu acho que já foram escritos no mundo, e é um texto que é admirado e conhecido não só pelos cristãos, como por a grande maioria das pessoas, né? E o que me chama sempre a atenção é que bem-aventurados. Então, eu acho um texto tão positivo, embora ele fale de aflições, e ele fale de sofrimento, e ele fale de tantas coisas, é um texto positivo, porque é um texto que diz bem-aventurados, né? É uma salvação, é uma coisa, nos faz pensar nessa ideia de Jesus como esse Salvador, como a boa nova, né? É uma coisa que vem, é uma boa notícia. Então, é uma boa notícia, é uma boa aventurança. Então, quem segue, quem entende o que está acontecendo, é uma boa coisa, é uma boa notícia, a gente tem que se alegrar com isso. E o quanto que às vezes é contraditório, né? Quando a gente lê o texto, o quanto é difícil entender as bem-aventuranças, conseguir entender na profundidade o que ele queria dizer, né? Tudo o que ele queria dizer com esse texto. E o Emmanuel, quando ele vem trabalhar um pouco essa ideia do quanto que a gente, às vezes, se aflige com coisas tão pequenas, né? Ele diz ali, porque você tem um monte de joia, mas você perdeu um anel. Aí você se preocupa com isso. Você já tem um monte de coisas, mas você teve uma lá que você não conseguiu. Você está com a geladeira cheia, mas não tem aquilo que você queria comer, que você estava com vontade de comer. Então, às vezes, quanto que se a gente tirasse todas essas pequenas preocupações, e não só uma questão da aflição, mas é uma questão de se preocupar, o quanto que isso pode gerar ansiedade, essa preocupação com amanhã, com será que eu vou ter, será que eu vou conseguir, eu tenho que ter sempre mais, porque se acontecer isso, se acontecer aquilo, tem que ter uma reserva disso, uma reserva daquilo. O quanto que isso pode virar uma bola de ansiedade, causado pelo quê? Por quem? Por Deus? Foi Deus que mandou tudo isso? Não, causado por nós, né? Pelo nosso pensamento, pela nossa maneira de... E cada vez que eu faço essa reflexão, eu acabo chegando no ponto que quanto que falta confiança na vida, confiança em Deus, quando a gente não consegue, quando a gente começa a entrar nessa bola de ansiedade e de preocupação com o futuro, com as nossas necessidades não vão ser cumpridas, não vão ser preenchidas, né? Esse medo de que vai nos faltar alguma coisa. Quando, na verdade, quando a gente está com Jesus, não vai faltar nada, a gente já tem aquilo que a gente precisa. Mas a gente tem tanta dificuldade de confiar. Agora a gente traz ela aqui para né? mim fazer um favor. Desculpa. Então, seria isso. Perfeito, Val, obrigado. Então, vamos lá, Adriana. Oi, gente, feliz ano novo para todos. Ai, tô num visual diferente aqui, né? Não, eu estava lembrando da palestra de um amigo meu chamado César, que ele falou esses dias, ele fez ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado por esse lado, né? De pensar nessas dificuldades, nesses problemas, como um talento que Deus nos dá, né? Aí aproveitar isso,
né? Então, fazer disso uma coisa positiva, né? Então, aceitar e aprender com isso. Então, foi uma coisa que eu adorei essa sua lógica, né? Essa forma como você pensou nisso, César, eu gostei muito. E esse segundo texto do Emmanuel, eu fiquei pensando quantas vezes a gente fica batendo o pé igual criança mimada, né? Que fica querendo, tipo, tá frustrado, né? Se frustra porque não conseguiu o que queria, e aí se revolta e bate o pé, e bate a cabeça, e grita. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Que aí são essas aflições excedentes, né? Que o texto fala, né? Então, por exemplo, um exemplo bobo, assim, né? Que aconteceu agora, né? Um dia antes do Ano Novo, o primeiro-ministro aqui do Quebec resolveu fechar tudo e disse, não tem mais festa nenhuma, ninguém pode se encontrar. Então, teve muita gente que se revoltou e ficou nervoso, sabe? Então, assim, aí adianta? Não adianta. A situação vai mudar? Não vai. Então, é isso. De repente, tem coisa que é melhor a gente respirar, aceitar, trabalhar isso e falar qual é a solução, né? Achar uma solução e bola para frente, né? Não ficar se martirizando e criando problema com uma coisa que a gente não vai conseguir resolver sozinho, né? Então, a gente não criar problemas a mais para a gente com situações que estão fora do nosso controle, né? Então, é isso. Perfeito, Adriana. Muito bom. Então, vamos em frente. A Val falou, né, do texto das bem-aventuranças, né, o que significa, né, bem-aventurados os aflitos, né, como César disse, na doutrina espírita a gente tem como entender o que quis Jesus dizer, né, com bem-aventurados os aflitos. Mas o César já fez não foi essa última palestra dos talentos, mas ele já fez uma outra palestra sobre esse tema. Não são todos os que são aflitos que são os bem-aventurados, né? Nem todos que estão aflitos vão ganhar o reino de Deus, serão bem-aventurados. Depende da aflição. Acho que Jesus, ele quis dizer, né, bem-aventurados os aflitos, todos aqueles que compreendem as aflições, os sofrimentos, porque a gente não precisa se iludir, porque todo mundo que está nesse planeta sofre, é aflito por alguma coisa, por alguma razão. Todos nós vamos ter momentos difíceis, pode ser que a nossa vida está na calmaria agora, mas nem sempre vai ser assim, ou nem sempre foi assim. Então, é uma ilusão achar que não existe, que nós não passaremos por aflições, porque nós todos estamos num mundo de provas e expiações, e o sofrimento faz parte da nossa vida, mas nem todos, né, bem-aventurados, nem todos serão bem-aventurados, porque existem aflições e aflições, né? Então, os bem-aventurados são os que estão aflitos, mas que usam essa aflição, às vezes são aflições decorrentes de situações imprevisíveis, ou do passado, ou algo que fizemos, mas de que forma nós passamos por isso? De que forma nós enfrentamos as aflições? Essas aflições estão nos ajudando a crescer, estão nos ajudando a nos tornar mais fortes. Essas aflições estão nos ajudando a compreender melhor a vida. Nós estamos nos tornando, né, melhores com essas aflições. Acho que esses são, né, realmente os que crescem, os que aprendem, são os bem-aventurados, né? Mas existem aqueles que estão aflitos por aflições causadas pelo egoísmo, pelo orgulho. Tem os que estão aflitos porque são invejosos. Tem os que são aflitos porque querem causar mal a alguém e não conseguem. Tem os que estão aflitos porque invejam a posição de alguém na empresa ou no trabalho. Esses não serão os bem-aventurados. Não é desses aflitos que Jesus falava, né? Então, Jesus falava dos aflitos, daqueles que compreendem que estão neste mundo para aprender e que usam essa aflição para elevar-se. Então, a aflição, ela eleva, a aflição nos torna mais fortes, nos torna mais
mais confiantes, né? Então, são esses aflitos que serão os bem-aventurados. E num dos livros do André Luiz, eu não me lembro de qual agora, a Cipriana, ela disse para o André Luiz, ela disse, sofrimento é um problema de origem divina. Tentando resolvê-lo, pode o espírito elevar-se aos píncaros espirituais, ou ele pode cair nos abismos tenebrosos. Então, de que forma, né, nós enfrentamos os problemas e as aflições? Porque com os problemas e as aflições nós podemos nos sublimar, né? Nós podemos aprender, nós podemos desenvolver muitas coisas dentro de nós. Mas se a gente olha o sofrimento com revolta, se a gente olha o sofrimento culpando Deus, né, do sofrimento e se achando o pior das criaturas, porque Deus é injusto. Então, essa revolta, né, o não saber perdoar, por exemplo, isso pode nos levar ao abismo, né? Então, de que forma que a gente olha o sofrimento? Então, essa é a grande lição, né? Porque o sofrimento, sendo ele causado agora ou em algum momento da nossa vida passada, das nossas vidas passadas, eles nos servem, né, para que a gente se torne melhor hoje do que fomos ontem. Então, é motivo de elevação, né? As aflições são obstáculos que a gente tem que enfrentar para crescer e para ficar mais forte. Antes de passar a palavra adiante, a Val levantou nessa questão da nossa falta de fé e de confiança em Deus, né? E a Giovana, essa questão de entender, né, o que está acontecendo conosco. E um dos aspectos do que Emmanuel levanta, né, tem a ver com isso, porque muitas vezes o que está acontecendo, né, de aparentemente ruim, às vezes é para nossa proteção. Então, esse é outro aspecto do sofrimento. Quantas vezes, né, uma gripe, um vírus, uma bactéria podem nos colocar no leito e aquilo vai impedir que a gente passe por uma situação, às vezes, perigosa naquele momento, naquela semana. Quantas vezes uma pessoa, né, que sai da nossa vida de modo né, triste, difícil, né, a gente fica chateado, mas às vezes foi a melhor coisa, porque se ela ficasse, aquilo seria mais para frente muito mais complicado e difícil. Né? Poderia fazer muitos estragos. Quantas vezes a gente perde, né, um emprego ou não consegue aquele que queria e acha que isso é porque eu sou um azarado, né? E não, às vezes é Deus nos protegendo para que a gente tenha, né, um caminho mais tranquilo. Então, é interessante porque até isso, né, se a gente tiver fé na vida, tiver fé na providência, agir sempre, né, confiando, até o não, até as coisas que aparentemente são ruins, a gente às vezes vai entender que não é tão ruim. Né? Então, você, se não tivesse doente naquela semana, poderia ser assaltado e correr risco, né, de ter um problema sério. Se você não perdesse aquele emprego ou conseguisse aquele emprego, a tua vida tomaria um rumo que você não está vendo agora, mas os bons espíritos estão vendo e às vezes estão tentando, né, te desviar daquele problema. Né? Às vezes um acidente que a gente sofre, uma queda, né, um pé que quebra, um acidente de carro, uma situação difícil, a gente fica chateado, mas às vezes aquilo evitar um mal maior. É para evitar um mal maior. Você, aquela semana, talvez corresse risco de sofrer um acidente mortal. E às vezes você cai da escada e quebra um pé. Né? Então, a vida te paralisa, né? Deus te segura em casa para você não sofrer o pior. Então, é difícil o sofrimento, né? É um problema, como diz, né? A Giovana lembrou a fala de Cipriana nos livros de André Luiz. É um problema difícil, porque há sofrimentos terríveis, né? Há pessoas que nascem numa condição terrível, mas que bênção que é a doutrina espírita, né? Que nos mostra que não existe injustiça. Né? Se nós confiarmos em Deus, confiarmos na vida,
né? O nosso Pai não nos colocaria numa situação que não é para nós estarmos. E muitas vezes Ele não nos colocou, né? Fomos nós que nos colocamos. E às vezes Ele está até agindo para que a gente não fique pior e não se coloque numa situação pior, né? Então isso muda muito a nossa visão da vida, do sofrimento e de como lidar com ele, né? Mas vamos em frente. Abrindo a palavra para outros. Eu vou comentar um pouquinho. Pois não, seu Nícios. Esse assunto, ele, assim, eu andei pegando um pouco, assim, do texto Ceifa de Luz, do Emmanuel. Eu vou comentar um pouquinho do texto, né? E a gente já falou aí que a Terra nos oferece trabalhos difíceis em face das exerções de nossas provas. Quer dizer, às vezes a gente vem numa condição privilegiada, como médico, como professor e tudo, e a pessoa foge daquela função, né? Deserta daquilo dali, não assume um compromisso que foi planejado lá no plano espiritual. Então, uma outra coisa também é que nós temos, assim, né, adiado indefinidamente os serviços de redenção de nós mesmos. Quantas pessoas que estão dentro da doutrina não estuda, só vai para tomar passe. Se tiver uma fila para o pessoal tomar passe e tudo, essa daí vai ser uma fila de estudo. Tem muito pouca gente que quer desenvolver, melhorar interiormente, né? O problema da aflição mesmo, ele fica adiado, porque se você não estuda, não pratica o bem, não tem esse conhecimento, você não vai melhorar, essa dor vai continuar, né? Uma outra coisa, devemos abraçar as aflições como oportunidade de crescimento. Eu não entendia nada disso. Sofri demais da conta. Inclusive, eles me apelidavam até de chorão, né? Porque eu chorava mesmo, né? Não suportava dor. E olha que eu estava bem velhinho já, viu? Eu já estava com mais de 40 anos trabalhando, né? Como engenheiro e tudo, mas chorava mesmo. Quer dizer, a falta de compreensão, né, da aflição. Agora, tem assim, devemos aproveitar o sofrimento, a dor, como um roteiro de luz. Transformar aquilo ali, realmente, como uma luz. Aquilo vai realmente nos dar a oportunidade de ver os irmãos que estão ao nosso lado sofrendo. E como que eu vou? Eu vou ter que... Eu não compreendi outra coisa também muito bem. Eu achava que era só plantar arroz e feijão, colher, né? Mas tudo na vida é plantação do bem. Você vai colher o tempo todo aquilo que você plantou, né? E é muito importante para a gente que está na doutrina espírita deixar de reclamar um pouco, né? Porque se você compreende que aquilo ali, dentro de uma proposta, você vai ter aflições, não vai vir de graça nada, né? E aqui eu tô terminando. Aqui fala assim, ó, o sacrifício é a chave em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Olha só, quando eu estou sacrificando, eu estou levando paz e alegria ao meio, quer dizer, sacrificar trabalhando, ajudando, amparando, né? Então, aqui, somente diminuindo as provas alheias, olha só, que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor e bem eterno. Então, é isso que eu queria dizer, assim, que essa plantação do bem que elimina as nossas aflições, não é ficar tomando remédio para dormir, ansiolítico, essas coisas. Quando eu compreendi isso, eu estava com 40 anos. Nunca mais eu tomei um remédio. Eu tomava um remédio ansiolítico, depressivo, o tempo todo, porque eu não compreendia que aquelas aflições
era para que eu pudesse trabalhar no meio onde eu estava, realizando o bem, plantando o bem. Não enchia de comprimido. Você vê como é que é a falta de conhecimento, né, da doutrina, né? Então, seria mais isso aí. Perfeito, Sanícias. Muito bom. Robinson. Sabe as palavras de todo mundo, né, comentando e colaborando um pouco, né, das suas experiências, das suas leituras, dos estudos que nos fazem compreender, né, esse tema, né, que a gente precisa trabalhar bastante em nossos corações, né, em nossas ações. Mas eu acredito que há uma palavra que a gente pode tentar resumir, né, esse texto maravilhoso que a gente leu hoje, que chama-se resignação. Antigamente eu achava que resignação fosse algo assim, uma pessoa resignada, né? Famoso exemplo, é vontade de Deus, Deus quis assim, fazer o quê, né? É uma coisa vista como uma fraqueza, como algo de pessoas que não eram fortes, pessoas que não conseguem enfrentar a realidade, que não se colocam à frente para romper esse ciclo, essa situação momentânea. Porém, eu aprendi depois, através do Espiritismo, que a resignação é aceitar com o coração. Mas a resignação, você também não aceita injustiças. Há uma palestra do André Trigueiro, que eu gosto bastante, né, que ele comenta, né, a questão de nós espíritas, que nós não devemos aceitar. Se você é um verdadeiro espírita, você não pode aceitar diversas injustiças que acontecem hoje no mundo. Ele até citou um livro do Emmanuel, que, se não me engano, é Estudo de Vida, que fala a respeito do lavrador, que ele aceita a chuva e o granizo, mas não aceita a praga e o gafanhoto, né? As ervas daninhas e o gafanhoto, porque senão vai matar a plantação dele. A chuva e o granizo é uma manifestação da natureza. Não há como ele fazer isso, mas a praga e o gafanhoto, ele consegue também fazer isso para que não acabe a plantação dele. Então é isso, né? Como espíritas e como seguidores de Cristo, ou mesmo de outras religiões, acho que a religião é um simples detalhe, né, que nos leva ao caminho, né, a Deus, a diversos caminhos que nos levam a Deus. Cada religião possui, né, o seu caminho, né, adaptado à sua cultura e valores e evolução espiritual e moral das pessoas. É isso que nos leva, né? Então, a religião, através da religião, a gente consegue, né, chegar, né, a um caminho, né, para que nós trabalhamos a resignação. E ele citou bem ao final dessa palestra dele o exemplo de Jesus, né, a resignação que Jesus teve morrendo na cruz. Ele disse que não foi uma fraqueza de Jesus, que não foi ele aceitou passivamente a crueldade que estavam fazendo com ele. E a mensagem que Jesus quis passar naquele momento era resistência contra a mentira, porque tudo que estava acusando Jesus era mentira, seja pela inveja das pessoas, pela ganância, por sair da zona de conforto, porque saber que as palavras de Jesus iam incentivar uma grande multidão a ver o mundo de uma forma diferente, e eu tirar aquelas pessoas que controlavam o povo e que estavam mascaradas dentro da religião, né? Então, Jesus, ele foi condenado, né, até nesse livro que Emmanuel Chico de Xavier coloca, que é Estudo de Vida, que o André Trigueiro fez uma palestra muito interessante referente a essa questão da resignação. Então, se a gente souber trabalhar, né, a resignação dentro dos nossos corações, no nosso dia a dia, a gente consegue discernir entre o bem e o mal e aceitarmos as coisas ou não aceitarmos. Também temos que ter um ensejo, né, de mudança, também de transformação, porque a gente não pode ficar simplesmente parado assistindo uma situação, né? E aí, para finalizar, né, essa minha colocação, eu me lembro da palavra de Paulo, né, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, né, que tem um versículo que ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Então, é isso que a gente tem. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder transformador. Só que a gente tem que ter o discernimento em separar o que realmente convém, tanto a nós como pessoas, como a nós, a sociedade, e aí escolhermos fazer as nossas escolhas na transformação do mundo, pisando muitas vezes no nosso orgulho, né? Lembrando sempre que Emmanuel sempre coloca isso, né? O orgulho, a vaidade e o egoísmo são os três males, né, que nos fizeram ser deportados
de outros mundos, estamos aqui e que nós temos que trabalhar intensivamente para que rompemos esse ciclo e nos transformemos em seres de luz e possamos auxiliar e inspirar outras pessoas também, né? A humanidade numa transformação do mundo. Perfeito, Robson. Obrigado. Vamos em frente, então. Temos tempo ainda para alguns comentários. Nós temos... Levante a mão, né? Se quem quiser logo na... Oi, Paula. Então, vamos lá. Eu não sei falar muito assim, bem, né? Mas eu vou dar um exemplo que esse final de semana a minha filha usou comigo e eu achei assim muito interessante, né? Ela disse o seguinte, que lá os filósofos gregos tinham uma frase que era: o homem é a medida de todas as coisas. E eu tenho pensado muito nisso desde a aula que a gente teve sobre o sofrimento, porque o que é o sofrimento ou a aflição para mim, para o César, para a Giovana, para outra pessoa, cada um tem um jeito de ver, né? Então, o homem é a medida disso. O que para mim pode ser extremamente doloroso, para outra pessoa não pode ser. Então, eu vejo pessoas que têm nenhum problema, entre aspas, na vida, mas procura problema em tudo, né? E eu conheço pessoas acamadas em extremas dificuldades de locomoção, de financeiro, e que você pergunta se está tudo bem, ela fala que está tudo bem, afinal de contas ela está na casa dela, está vendo o filminho lá, a televisão dela, né? Então, assim, o meu questionamento comigo mesma, é como eu lido com as aflições que me acontecem o tempo todo. Elas são grandes, pequenas? Quais são as minhas prioridades? Naquelas superficiais que eu consigo passar por cima, que eu consigo administrar, está dentro do meu controle, como eu vou reagir? E as que eu não tenho controle, como eu vou reagir também? Elas vão me derrubar? Não vão? Eu vou conseguir isso sozinha? Qual é o propósito dessa aflição para mim? Eu acho que a gente reconhecer o propósito da aflição pessoal, tendo a sua medida, o seu parâmetro, é o que faz você crescer, né? E é muito mais fácil tudo isso acontecer quando você caminha ao lado de Jesus, porque você tem uma base, você tem um sustento, você tem um conforto, a sua fé te guia, e eu não consigo imaginar que o que venha da lei divina, o que venha de Deus, não seja bom para mim. Então, o que acontece para mim, sendo um sofrimento grande ou não, à minha medida, é para o meu crescimento, é para o meu bem, é para eu aprender aquilo. E como eu vou reagir? Se eu for reagir com a revolta, com a ignorância, eu sei que pode ficar muito pior. E talvez o que eu tivesse que aprender, eu não vou aprender e vou deixar, talvez, para uma próxima encarnação, né? E o que eu posso fazer para não fingir que não estou vendo esse sofrimento, essas pequenas aflições, porque às vezes o fato de você ter que lidar, por exemplo, todos os dias com uma pessoa no trabalho que é super valorizada e você está tentando ser valorizado e não consegue, é extremamente difícil. Para mim, por exemplo. E para o outro pode ser uma coisa extremamente banal. Ah, eu vou lá, faço o que eu quero fazer, e se eu for reconhecido, tudo bem, se não for. Então, todo dia a gente lida com coisas que são pequenas aflições. E temos as grandes também. Então, cada um entende e reage a essas pequenas e grandes aflições à sua maneira. O que a gente não pode esquecer, na minha opinião, é que elas têm um propósito. E elas acontecem porque existe uma coisa chamada lei divina, entre elas a do livre-arbítrio e a lei de ação e reação, que nos promove tudo isso, que a finalidade é o nosso crescimento, né? Então, ter maturidade para enxergar como você vai reagir a essas aflições, por mais difíceis que ela possa parecer para você. No final dela tem um propósito, com certeza. Perfeito, Paula.
Tem muitos aspectos, né? Isso é muito interessante quando você levanta todas essas questões, né? Quando cada pessoa traz um. Nós vemos como falar de aflição pode levar a uma série de aspectos, né? Existe um desses aspectos que eu acho que é interessante, ele fala lá, né? Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, tem aflições, quem está realmente aflito não cria aflições excedentes, né? Raramente vai criá-las. Muito do que nós chamamos de aflições excedentes é muitas vezes um mecanismo de escape, né? De fuga. Como o seu Nícias bem lembrou, né, muitos de nós temos adiado o processo de crescimento, de reforma íntima e de mudança de vida autêntica. E muitos de nós criamos aflições que são, na verdade, nós não nos damos conta que estamos criando aflições. Nós somos seres que temos um corpo, né, somos um espírito que habita temporariamente um corpo. E é muito interessante porque muitas vezes nós, quando sentimos fome, por exemplo, isso é uma aflição, né? Mas é uma aflição que é um mecanismo também que a lei divina colocou para dizer, olha, o corpo vai avisar quando ele estiver com fome para que você o alimente, né? Então, existe um mecanismo que vai nos dar uma advertência, estou com sede, eu estou com fome. E nós, de maneira inadvertida, falamos, eu estou com fome, né? Eu estou com sede. Nosso corpo está com fome, nosso corpo está com sede. O que eu estou querendo dizer com isso? E muitas vezes nós nos identificamos de tal maneira com o corpo que esquecemos que a alma tem fome. Esquecemos que a alma tem sede. E aí nós começamos a criar, né? Nós já temos tudo o que precisamos, mas então eu preciso trocar de carro. Então eu preciso de um carro novo. Eu preciso uma semana com o carro novo e já perdeu a graça. Eu preciso trocar de parceiro ou parceira. Eu preciso mudar, né? Comprar uma roupa nova. Ah, custa $1.000 esse casaco, mas poxa vida, eu mereço, né? Finalmente, né? Eu posso me dar um presentinho, né? E aí as pessoas pedem, né, no grupo espírita, uma contribuição de R$20 para ajudar, né, numa causa nobre e a gente nem se manifesta, né? Então, assim, o nosso corpo, nós nos identificamos tanto com ele que esquecemos que somos uma alma. E aí, para fugir porque a alma também tem fome. E como é que ela tem fome? Ela tem fome quando você sente tristeza. Do mesmo jeito que o corpo te avisa que ele precisa de alimento com a sensação de fome, a alma nos avisa que algo não está bem. Você está triste, você está angustiado, você está aflito, você está em depressão, né? Então é a alma dizendo, eu quero comer, eu preciso beber, né? E nós não ouvimos. Então, quando Jesus falou, e nós vemos, né, pessoas que aparentemente, né, como ele diz no texto, no primeiro texto, a virtude sendo massacrada, né, e o vício e a prepotência sendo compensados com uma vida boa. Mas que vida boa? Né? É só uma aparência, porque a pessoa está caminhando para a destruição de si mesma. Né? O que é vida boa? É a vida que vai durar para um corpo que vai viver 90 anos? Ou é a vida que vai durar para uma alma eterna? Então, muitas vezes, nós podemos passar uma vida toda pulando de uma ilusão para outra. Principalmente quando as pessoas têm recursos, e é por isso que Jesus dizia que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Não é porque a riqueza é um problema, né? É porque ela é a solução para muitos problemas aparentes, né? Então, você pode comprar um carro novo, a hora que quer comprar um carro novo. Você pode trocar, né? O sujeito vai ter 10 mulheres ou 10 maridos, vai trocar de 10 casas, vai ter 10 carros, 50 pares de sapato. O problema do dia dele é escolher que sapato ele vai vestir,
né? O carro não serve mais, ele precisa comprar um avião, e a mansão está muito pequena, ele precisa ter, né, ter um apartamento em Paris, e por aí vai, e a gente não para nunca, né? E isso tudo é adiar, é adiar, é adiar, é adiar. Então, por isso que existe um aspecto da aflição, que Jesus falou, bem-aventurado o aflito, porque o aflito já está acertando as contas com a vida. Ele não está criando mais problemas, né? O aflito está acertando as contas com a vida. E se ele for um aflito consciente, aquele que entende o que está acontecendo com ele, aquele que aceita o que está acontecendo com ele, aquele que aproveita aquele sofrimento, né, e transforma ele num talento, uma oportunidade de crescimento, ele sai muito melhor do que entrou. Por isso a gente vê os grandes espíritos escolhendo nascer em situações difíceis. Eles já raramente escolhem o conforto, né? Porque o conforto leva a gente muito fácil para longe. Então, assim, quantas aflições que nós temos e que nós estamos criando porque nós não estamos realmente olhando aquilo que temos que olhar, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da minha vida? O que eu quero desse novo ano? Né? Eu vou continuar com a síndrome de coitadinho, né? Eu sou uma vítima, a vida me trata mal, né? Ninguém gosta de mim, né? A gente vê que todas essas dores nossas são ilusões do nosso ego doentio, que se acha o centro do mundo, né? Começa a pensar nos outros, começa a olhar para a dor das pessoas, né? Uma das experiências mais bonitas que a gente pode ter e mais reveladoras é você realmente tentar entender a dor dos outros. Sabe? Ver uma mãe que perdeu um filho, isso é dor. Né? Isso é uma dor terrível. Né? Ver uma mãe que perdeu um filho assassinado, né? Ver uma mãe que está perdendo o filho para as drogas, ver uma pessoa, né, que trabalhou a vida inteira, que foi honesta e que é deixado para trás. Tem muita dor nesse mundo, né? E às vezes a gente acha que está sofrendo, porque realmente não tem o quitute que quer, né? E um desses aspectos, e termino aqui, que eu acho que é importantíssimo para nós, e que é o que o seu Ulisses levantou, e eu estou tentando, né, desenvolver, porque eu achei que é extremamente importante, é que muitos dessas aflições, muitas delas são só fugas. Né? É a pessoa fugindo a vida inteira, é sempre alguma coisa. E, às vezes, uma aflição que a gente inventa é o desculpismo. Né? Ah, minha esposa tá, né, não dá agora, é meu esposo. O trabalho está muito complicado. Meu filho, isso. Né? A gente está sempre achando alguma coisa para não enfrentar o nosso trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, o desculpismo, tacar a culpa nos outros, aflição excedente, tudo isso é aflição excedente. Né? Eu não posso, porque não dá a culpa, né? Você vê a situação que eu estou, é difícil, não tem como, o fulano, né, não está me permitindo fazer. Né? Então, assim, se Deus tivesse limitado a nossa vida à decisão dos outros, algo estaria errado. Né? Algo estaria errado. E a minha vontade, e o meu caminho? Quando é que eu me desenvolver espiritualmente pode ser decidido pelos outros? O que é que eu faria se uma pessoa me impedisse de comer? Eu levantaria o exército, né? Mas se ela me impede de ir ao centro, ou se ela me impede de cultivar a minha espiritualidade, eu aceito. Porque a gente tem a ilusão de que a fome da alma dói menos que a fome do corpo. Mas é uma ilusão, porque a fome da alma vai doer muito no longo prazo. Então, a gente tem que ver o que é aflição, o que não é aflição. E quanta aflição nós temos que não é mais do que ilusão da nossa falta de entendimento, né, e de bom senso da vida. Então, com certeza, né, nós temos aí uma quantidade de reflexão enorme a fazer. Né? E sobre essa fome da alma, né? Como que Jesus se definiu para a gente, né? Jesus disse, eu sou o pão. Né? E quando ele diz eu sou o pão, ele é o pão da alma.
Eu sou a água viva. Então, ele é a água que mata a sede da alma, né? Então, para esse alimento da alma, para que a gente se alimente, né, como espírito, nós precisamos dele. Né? O corpo precisa de alimento, precisa de água, precisa de sol, e Jesus é o pão, a água e a luz, né, para a alma. Então, é trazer Jesus para dentro da nossa vida, para o nosso dia, né, para que a gente se alimente dele, que a gente alimente, né, como espírito, porque o corpo vai ficar, né, a alma que segue. Se a gente não alimentar a alma, como o César disse, o sofrimento está lá a longo prazo, né, do arrependimento de não ter usado o tempo para desenvolver, né, tudo isso que a gente tem que desenvolver. Então, quando a gente não alimenta a alma, quando a gente não alimenta o espírito através do evangelho, né, da prática do bem, da caridade, do desenvolvimento pessoal e espiritual, a gente está deixando de fazer o que é mais importante, né? Porque, como disse o César, o corpo grita, né? Tá com fome, então eu preciso comer. Então a gente não deixa o corpo passar fome, a gente corre para fazer alguma coisa e para suprir a necessidade do corpo. E a gente tem que estar atento para as necessidades da alma, porque eu achei muito interessante, né? Esse grito que a alma dá, às vezes a gente tenta suprir com compra de um sapato novo, de uma roupa nova, com uma viagem, né? Com um passeio, com uma ida ao restaurante. Então, é aquela necessidade, aquela busca que é o apelo da alma, aquela angústia, aquela aflição, aquela tristeza. E a alma está fazendo um apelo, precisa de alimento, e a gente, às vezes, não está alimentando. Então, a gente tem que estar atento para isso, né? E, às vezes, essas aflições, elas vêm para nos chamar. Acorda, você está fora do caminho, né? E quantas vezes a gente, às vezes, sente angústia, não entende por quê? Então, às vezes a gente foge, né? Do compromisso, né? Porque a gente tem um compromisso de crescimento. Nós assumimos compromisso de crescimento no mundo espiritual. E a gente não pode fugir dele, porque o arrependimento vai ser muito grande, essa fugir desse compromisso de crescimento. Imaginar chegar no mundo espiritual do mesmo jeito, sem ter aproveitado nada a vida, deve ser, assim, uma tristeza imensa. Então, é um novo ano que começa, oportunidades de cada dia, de aprender em cada dia, e a gente tem que aproveitar muito bem cada oportunidade, né? Porque o tempo vai, os dias vão indo, e quando a gente vê, passou mais um ano e a gente está no mesmo lugar, né? Então, é muito importante a gente esteja muito atento a isso. Bom. Temos alguns segundos para os comentários finais. Se não, caminhamos para o final. Muito bom. Se não tivermos nenhuma mão levantada, nós finalizamos, então, e acredito que tivemos, né, graças a Deus, como sempre, nós tivemos uma série de coisas, né, levantadas para a nossa reflexão. Que a gente tenha um ano, né, sem aflições desnecessárias. Já é um progresso imenso para nós mesmos, né? Que a gente não invente dores que não precisa, nem sofrimentos que não precisa. Aqueles que não forem evitáveis, né? Porque fazem parte do nosso karma, vão vir. E nós vamos ter que enfrentá-los. Né? Aqueles que são temporários, porque são safanões que a vida nos dá para que a gente acorde e olhe na direção certa, também vão vir. Né? Mas eles são temporários, né? Eles não vão ficar, a não ser que a gente continue olhando para o lado errado. Né? Então, aquela muretinha que tem do lado, né? Aquele coisa que tem, não sei como chama, nas rodovias, né? Quando você está saindo e começa o carro a tremer, né? É o que muitas vezes, né, a vida usa com a gente está indo para o lado errado e começa tudo a tremer, né? Está saindo do caminho e tudo começa a tremer para avisar, você está indo para o lado errado.
né? Então, que as aflições que acontecerem na nossa vida, né? Eu acho que olhemos para Jesus, olhemos para o Mestre, olhemos para os bons espíritos. Há aflições que são uma bênção para a nossa alma. Há aflições, há momentos de dor, de sofrimento, que são profundamente catárticos, profundamente reveladores. E que depois deles nós acordamos para a realidade das coisas. E aí talvez a gente não fique adiando aquilo que precisa fazer. Então, viver acordado é um privilégio. Saber o que nós sabemos é um privilégio. O que Deus espera de nós é que nós vivamos bem estando acordados e que nós possamos acordar outros. Então, façamos da nossa vida neste ano, né, essa oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus por estarmos acordados, ou pelo menos tentando estar, com conhecimento espírita. E que a gente possa, com carinho, com respeito, né, acordar aqueles que forem acordáveis, porque há outros que não são. Então, que a gente os respeite, que a gente aceite, mas que eles não impeçam o nosso avanço, porque cada um de nós é responsável por si mesmo diante de Deus. O marido não quer, o filho não quer, o amigo não quer, pena para ele, né? Eu quero. E eu não vou reter, não vou diminuir o meu passo, né? Eu vou em frente. Né? E a vida vai nos mostrando, né? O que a gente sabe é que os que estão acordados veem os problemas, percebem os perigos. Os que estão dormindo não percebem. E quando as coisas acontecem, as pessoas acordam e elas olham para aqueles que já estão acordados. Né? Desesperadas, aflitas, o que eu faço? Né? Então, que a gente agradeça a Deus por estar acordado. Né? E que esse ano seja um ano em que nós estejamos realmente de olhos muito abertos. Né? Orai e vigiai em todo o tempo. Né? O Cristo queria dizer, fique acordado. Né? É a parábola das virgens, das moças casamenteiras lá da parábola. Né? Quando o noivo chegar, que você esteja atento. Então, que esse ano seja para nós isso, né? Eu não sei, eu tenho tentado estar acordado, e eu tenho pedido muito isso aos nossos benfeitores, né? Que realmente nós estejamos acordados, né? Para aproveitar essa vida, cada minuto, cada momento, cada oportunidade, né? Que seja para nós uma bênção. Nós não vamos acertar todas, nós não vamos fazer tudo certo, nós vamos pisar na bola de vez em quando, né? Vamos ter que corrigir os erros. É a vida. Né? Mas se eu estou acordado, eu caio e posso levantar. Se eu não estou, eu fico no chão. Né? E acho que aquele é o meu lugar natural. Então, os benfeitores, me parecem, querem isso da gente. Né? Que no mundo em que está todo mundo caminhando um pouco às cegas, que nós espíritas possamos ser a orientação para nós mesmos, em primeiro, né? Que nós possamos ser a luz não é nossa, né? Mas que nós possamos refletir a luz do Cristo, mostrando a direção para as pessoas. Né? E aqueles que estiverem prontos para acordar, que o Senhor os acorde, né? E nós estaremos do lado para dizer, bem-vindo, meu irmão, à realidade. Né? Eu vou te ajudar a encontrar o caminho, porque alguém me ajudou também. Então, nós vamos convidar a todos para a nossa prece final e agradecer, né, aos nossos amigos espirituais, ao nosso mestre, pela bondade de nos conceder esses momentos. Né? Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, divina luz, divina presença,
água viva dos nossos corações. Que cada respiração, Senhor, deste ano, que cada batimento do nosso coração, que cada vez que abrirmos os olhos pela manhã, nosso coração, nossa alma, possa olhar a vida e olhar na tua direção com gratidão. Mestre divino, abençoado amigo dos nossos caminhos, luz bendita que nosso Pai acendeu para as almas deste mundo, permita-nos, Senhor, orarmos, agradecermos, celebrarmos no silêncio da oração a tua voz amiga que nos chega pela doutrina espírita, a tua voz que nos alcança 2000 anos depois. Nós ainda te ouvimos, Senhor, graças a Allan Kardec, a Emmanuel, a Chico Xavier. Nós te ouvimos, Senhor, e a tua voz nos convida para uma vida plena, não de riquezas e opulências externas, mas de alegria interior, de serenidade, de equilíbrio, alegria por estarmos vivos, por estarmos acordados, por termos, Senhor, ouvido o teu apelo, como quando apelaste Lázaro, como quando chamaste para fora do túmulo. Nós agradecemos, Senhor, pela bênção de ouvirmos a tua voz, pelo chamado que chega aos nossos corações. Nós agradecemos, Senhor, o carinho, a ternura, a presença de luz destes mestres da vida espiritual, irmãos, professores, familiares. Que alegria, Senhor, dois mundos que se encontram, seres queridos aos nossos corações, almas bondosas que vêm para partilhar conosco o pão do teu evangelho. Que nós possamos, Senhor, guardar na alma gratidão, que a lâmpada da fé e da alegria de sermos cristãos permaneça acesa nas nossas vidas. E que neste ano, Mestre, as nossas vidas sejam vidas para ti. Que nossos dias sejam dias vividos para estarmos próximos do Senhor. E como aqueles homens e mulheres que te procuravam nos fins de tarde às margens do grande lago, que nós possamos, Senhor, em silêncio contemplar-te na barca de Simão Pedro. E enquanto o vento traz a tua voz, Senhor, aos nossos corações, fique conosco, Mestre, abençoe as nossas vidas pequeninas, ilumina o nosso entendimento, clareia o nosso caminho, permita-nos, Senhor, prosseguir um dia a mais,
até podermos, Senhor, estarmos próximos verdadeiramente de Ti. Fique conosco, Senhor. Abençoe-nos, dê-nos saúde, equilíbrio, boa vontade, e que o Teu amor permaneça nas nossas vidas. Fique conosco, nos abençoe hoje, nos abençoe sempre, Senhor. Que assim seja, Mestre.